Nós estamos conversando hoje aqui no Espaço Online com o Luiz Eduardo Mata. Ele é escritor, autor de vários livros. Estamos falando sobre esse período de volta às aulas. Hoje, muitas escolas particulares já retornaram às suas atividades. No dia 1º de fevereiro, voltam às escolas públicas. Estamos falando sobre internet, jogos eletrônicos dentro das escolas, se isso favorece ou não a leitura. Você já colocou que a internet teve um papel fundamental na questão da leitura, principalmente para as pessoas que não tinham acesso a grandes livrarias. Agora, através da internet, o livro pode chegar na porta de casa. Está circulando muito mais. Sem nenhum problema. É. E tem a história de um contar para o outro, enfim, as pessoas se comunicam mais a esse respeito. Boca a boca, né, que já existia. Boca a boca. É. Agora, muitos pais se preocupam com a questão do vício da internet. A internet toma grande parte do tempo, principalmente dos adolescentes. Como é que você vê essa história? Aliás, antes de você comentar, nós temos uma participação que chega das ruas de São Paulo, de uma mulher falando da experiência dela dentro de casa. Eu queria que você acompanhasse isso. Vamos lá. Vamos ver. Bom, em casa é super tranquilo. Ele é desencanado com a internet, ele gosta muito de atividade. Então ele pratica futebol, curso, então ele é tranquilo, assim. Só se um amigo, por acaso, ele fala, você viu tal desenho na internet, daí ele corre pesquisar. Mas não é uma coisa que ele se dedica a ficar na internet, não. Aí ela não falou a idade do filho, né? Não sei se é pré-adolescente, uma criança, enfim. Como é que a gente tem que lidar com isso? A questão de tempo também e de olhar o que a criança está fazendo, o que o adolescente está fazendo e incentivar, inclusive, a prática da leitura na internet, não só redes sociais, que acaba sendo a grande preferência dessa molecada. Não é fácil ser pai hoje em dia, né? Nos dias de hoje, com esse apelo todo que tem na mídia, né, de um modo geral, televisão, a sociedade também é uma sociedade agressiva hoje em dia, né, muito apelativa. Mas eu vejo assim, por exemplo, é claro que esse negócio dos jogos eletrônicos e também você frequentar a internet para ficar falando MSN, esses sites também de bate-papo, redes sociais, tem que ter um limite, evidentemente, senão, se você deixar, uma garotada não sai dali nem para ir ao banheiro. É verdade. Isso pode acontecer. Agora, o grande problema da formação de leitores, ela passa um pouco ao largo dessa discussão, porque tem muito a ver também com a experiência dos próprios pais, né? A leitura, ela ainda é muito estigmatizada no Brasil. Eu não sei exatamente, eu poderia te enumerar aqui um elenco de razões e eu não chegaria a uma conclusão, porque eu acho que é um conjunto de fatores que varia muito de família para família, de região para região. Mas a leitura, o livro, a leitura, aí eu não falo só dentro de casa, eu falo de um modo geral, ela ainda talvez seja a última forma de expressão artística tratada como de uma forma um pouco fora da realidade. Os escritores, nossos escritores clássicos, são tratados como cânones, são quase canonizados pela crítica ou pelas pessoas que leem livros, e isso passa um pouco, talvez, para a escola, né? Existe essa relação também um pouco de cerimônia em torno da leitura, e a família acaba também, de certa maneira, sendo afetada por isso. O que eu quero dizer é que a leitura não é tratada com naturalidade. Ela é tratada como uma coisa, ou uma coisa esquisita, ou sagrada. Ou sagrada, ou esquisita, de gente esquisita, e aquele garoto ali está lendo, então ele é estranho. Quando, na verdade, o caminho mais fácil para você incutir a leitura nos seus filhos, nos seus netos, seus sobrinhos, enfim, é mais tranquila, que é tratar a leitura como ela é de fato, naturalmente. Ela é um meio também de diversão, né? Então eu vejo, por exemplo, isso acontece muito com... Por que existem mais mulheres leitoras do que homens leitores, né? Isso tem várias razões, mas uma delas é porque a menina, né, ela é mais estimulada à leitura do que o menino.
Então, por exemplo, a garota ela é mais educada ainda hoje para ficar mais em casa, para, entendeu? Ter um comportamento mais dócil. Enquanto que o garoto ele é treinado para sair, educado logo para sair de casa, para ter sua vida. Então, por exemplo, se uma menina está dentro de casa lendo, vamos, a garota assim de seus 12 anos, vamos supor, né? A moça de seus 12 anos está lá lendo em casa, a família fala, minha filha é comportada, então minha filha é moça de família, está dentro de casa lendo e tal, legal. Se o garoto de 12 anos fica em casa lendo, o pai é psicólogo. Esse meu filho tem algum problema. Ele não se comporta como os meninos da idade dele. Né? Ele fica em casa lendo, e quando o garoto da idade dele tem que sair na rua, falar palavrão, e jogar futebol com os amigos na esquina, ou na casa de um, na casa de outro. Uma coisa não exclui a outra. Você pode jogar futebol na casa dos seus amigos e ter o hábito de leitura. E ter o hábito da leitura. Uma coisa não exclui a outra. É como aquela discussão de para que vamos levar leitura para o povo se o povo precisa comer? Falei, mas não pode levar os dois? Por que um povo faminto pode? Você se alimenta, você leva comida para as pessoas, mas leva também um livro. Então são aquelas discussões que a gente entra. Então eu acho que falta um estímulo por parte da família, sim. Eu vejo vários pais colocando o filho de castigo. Tá de castigo agora, vai ler um livro. Põe de castigo. Pode uma coisa dessa? Nossa, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a melhor forma de traumatizar alguém. Claro. Você vai dar e em geral, muitas vezes dão livros que os garotos não querem ler. Não, você vai ler agora um clássico. Que a escola faz muito isso também, já mais velho, né? Dando para alunos mais velhos, dando literatura clássica para a interpretação. Isso depois é um assunto que eu quero abordar com mais clareza com você. Vamos lá, ótimo. pode prosseguir. Não, que eu não sou nem contra isso, não, mas tem que ser tem que dar de uma outra maneira, tem uma forma própria, né? Então eu acho que, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando no começo do programa, né? É um território novo. Como educar os jovens com a internet, né? Isso vale para dentro de casa também. Os pais muitas vezes não sabem como fazer. E no caso de dentro de casa, eu acho que é fundamental que haja uma valorização da leitura como lazer por parte dos pais. Não necessariamente precisam ser pais leitores, mas eu acho que é uma consciência por parte dos pais de que a leitura é também um lazer. Então, essa consciência eu vejo que ela é rara, mesmo nas famílias leitoras. Porque tem aquelas famílias leitoras que veem ainda o livro como aquele objeto de culto. Não, mas o autor tal... Tem certos autores, por exemplo, que você observa que as pessoas não têm coragem de criticar em público, porque são cânones. Né? É como você falar mal de um santo. Não falam. Então, não tratam com naturalidade. Então, e na escola é a mesma coisa, muitas vezes, né? Então, esse tipo de relação natural com o livro, que a mesma relação que você tem com uma novela, você tem com um site que você gosta, um Facebook, uma coisa que você frequenta, ou com um vizinho. Quer dizer, com o dia a dia, a relação de naturalidade que você tem com o cotidiano tem que se ter também com a leitura. Eu acho que esse é o passo fundamental. Essa é uma ótima ideia. Nós estamos conversando hoje com o Luiz Eduardo Mata, escritor, estamos falando sobre leitura, internet, jogos eletrônicos, neste dia 30, né, dia de retorno das aulas nas escolas particulares. Queremos a sua participação pelas redes sociais, no Facebook, só você curtir lá a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou mande uma mensagem, um texto para a gente pelo e-mail espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco estamos de volta.